Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras que aconteceram durante o trabalho. Deixe seu like e se inscreva no canal. No final dos anos 90 eu trabalhava como taxista, um trabalho que vinha com sua cota de experiências estranhas e às vezes perturbadoras. Isso foi antes do Uber ou qualquer outro aplicativo de compartilhamento de viagens, e o pagamento em dinheiro ainda era comum. Nós também aceitávamos cartões de crédito, mas, pelo menos para mim, a maioria das pessoas pagava em dinheiro. Parecia que pelo menos uma ou duas vezes por turno, alguém fugia sem pagar. Às vezes, eu ligava para a polícia, mas na maioria das vezes eu deixava para lá e continuava trabalhando. Muitas vezes me custava mais tempo e dinheiro perdido para relatar do que realmente valia a pena. Desafortunadamente, era uma noite típica, úmida e fria, e a cidade estava coberta de neblina. Recebi uma chamada para uma corrida de um lugar da cidade que era um pouco fora do caminho. Eu estava cansado e queria encerrar a noite, mas aceitei de qualquer maneira. Cheguei ao local e encontrei um homem esperando. Ele tinha uma altura mediana, usando um casaco pesado e um boné puxado para baixo sobre os olhos. Algo nele disparou um pequeno alarme na minha mente, mas eu ignorei. Ele parecia ser provavelmente o terceiro ou o quarto cara mais esquisito da noite, então não era grande coisa. Ele entrou no táxi sem dizer uma palavra, mas acenou para mim. "Para onde?" eu perguntei, como sempre fazia. Ele me deu o endereço que eu não estava familiarizado, e tive que esclarecer algumas vezes para garantir que entendesse corretamente. Isso foi antes do GPS também, e embora eu conhecesse bem a cidade, às vezes eu precisava confiar no meu cliente para encontrar o local. Conforme íamos dirigindo, ele permanecia em silêncio e eu também. Nenhum de nós estava interessado em conversa fiada. Eventualmente, acabamos em uma estrada de terra cercada por floresta. Quanto mais avançávamos, mais eu sentia como se estivéssemos dirigindo para o meio do nada. Eu estava começando a ficar nervoso e esperava que esse cara fosse bom para o pagamento. Se ele não tivesse o dinheiro ou simplesmente decidisse não pagar, eu perderia pelo menos uma hora, incluindo o retorno. Isso e o gasto com gasolina seria uma grande perda para mim. Finalmente chegamos a uma clareira. Havia uma entrada para a direita e além disso havia uma casa velha e dilapidada. Parecia abandonada, com janelas fechadas com tábuas e um jardim abandonado. Meu passageiro falou e disse que era ali. Olhei para trás e acenei, depois virei na entrada. Os faróis do carro iluminaram a casa velha e, com um olhar mais claro, era difícil ver como alguém poderia morar ali. Havia um grande buraco no telhado e não tinha um único vidro em qualquer uma das janelas. Era uma bagunça total. Parei o carro a cerca de 6 metros de distância da casa e fiquei esperando o homem pagar. Ele não fez nada e apenas ficou lá. Ficou um clima estranho. Depois de 10 ou 20 segundos, me virei e disse: "Como você vai pagar?" O homem disse que precisava entrar para pegar o dinheiro e pagar pela corrida. Ele saiu do meu táxi e desapareceu atrás da casa. Lembro-me de pensar como era estranho e fiquei preocupado que ele não voltasse. Esperei, ouvindo o ronco do meu motor e o ocasional sussurro do vento atrás das árvores. Justo quando eu estava prestes a sair e verificar, outro homem apareceu do lado da casa. Ele não era o passageiro que eu tinha levado até ali. Esse cara era mais alto, com uma aparência rude. Ele bateu na minha janela e eu abaixei um pouco. "Eu vou pagar", ele disse, sua voz rouca, mas algo não parecia certo. Eu não conseguia identificar, mas meu instinto dizia para não confiar nele. Eu tinha passado por situações suficientemente estranhas para saber quando ouvir meus instintos. "Vou esperar pelo cara que trouxe aqui", respondi, tentando soar mais confiante do que eu me sentia. Ele insistiu, dizendo que o outro cara estava ocupado e o havia enviado com o dinheiro. Então ele contornou a porta do meu carro e ficou na frente dele. Comecei a recuar para me afastar dele, mas pisei no freio porque quase bati em uma árvore. Enquanto estava parado, o homem caminhou em direção ao meu carro. Os faróis iluminaram no rosto e quando ele se aproximou, vi ele alcançar a cintura. Antes que eu percebesse, ele tinha sacado uma arma. Pisei no acelerador com tudo e o carro foi jogando cascalho enquanto arrancava. O homem congelou por um momento, mas eu não parei. Foi uma colisão frontal com ele. Eu atropelei o cara. Não parei para olhar para trás, apenas dirigi o mais rápido que pude até a estrada principal, longe daquela casa assustadora e qualquer coisa que eu quase encontrei. Quando estava a uma distância segura, parei para recuperar o fôlego e reunir meus pensamentos. Eu não tinha ideia do que havia acontecido lá atrás, mas estava certo de que não era nada bom. Não estava certo do que fazer a princípio,
Parte de mim estava preocupado que eu pudesse ter problemas por ter atropelado o cara. Pensei que poderia tê-lo matado, mas depois de pensar, decidi que pareceria ainda pior se eu tentasse encobrir isso. Dirigi direto para a delegacia mais próxima para relatar o incidente. Os policiais ouviram minha história e disseram que investigariam. Eles pareciam céticos, talvez por causa de o quanto a coisa toda soava estranha. A coisa mais louca foi que, quando voltaram lá, ninguém estava na casa e, de fato, estava abandonada. Nenhum relato de atropelamento foi feito e nunca descobriu o que aconteceu com o cara. Se ele sobreviveu, então suponho que ele ficou calado para evitar encrenca. Se ele morreu, então aquele outro cara deve ter abafado o caso. Aquela noite ficou comigo por muito tempo depois que acabou. A certeza me atormenta até hoje. Ainda não tenho ideia se realmente matei alguém naquela noite. Deixe seu like e se inscreva no canal. Essa é a coisa mais assustadora que aconteceu comigo há pouco mais de 10 anos. Eu trabalhava à noite em um prédio de escritórios que ficava nos arredores da minha cidade. Era uma área principalmente residencial, mas tinha uma pequena seção industrial onde ficava o prédio do escritório. Era um trabalho fácil na maior parte do tempo. Tudo o que eu tinha que fazer toda noite era ficar de olho nas câmeras de segurança e dar uma volta de vez em quando. Além disso, eu estava livre para fazer o que quisesse. Como na época eu ainda era estudante, eu levava meu laptop e adiantava alguns trabalhos da faculdade. Eu tive sorte que meu chefe deixava, porque nem todos os lugares permitem. Eu costumava trabalhar em outro lugar onde tinha uma política rígida de proibição de eletrônicos. Mas esse lugar não. Foi realmente um salva-vidas que eu pudesse passar esse tempo fazendo algo produtivo. Eram 2 da manhã e eu estava sentado na mesa de segurança com meu laptop na frente. Atrás da minha tela havia um conjunto de 4 monitores com as imagens das câmeras de segurança neles. De vez em quando eu olhava para cima e dava uma conferida, mas quase nunca tinha nada para ver. No entanto, eu notei um homem perto de uma das entradas dos fundos, que era um local onde eu costumava ir para meus intervalos de cigarro. O cara era alto e magro, com roupas sujas e largas. Julgando pelo jeito que ele se movia, eu sabia que ele havia ingerido pelo menos alguma bebida alcoólica, mas provavelmente algo mais junto. Eu não queria lidar com encrenca, então tentei ignorá-lo e esperava que ele fosse embora. Talvez eu seja um segurança ruim, mas sempre tentei evitar lidar com pessoas loucas, mesmo que fosse parte do meu trabalho. Não era tão incomum ver pessoas rondando o prédio. Tecnicamente era invasão e eu poderia ter chamado a polícia, mas a maioria das pessoas é inofensiva. É definitivamente verdade que os loucos saem à noite, mas na maior parte do tempo estão de boa. Eu pensei que esse cara não era diferente. Depois de meia hora, o cara ainda estava lá, parado, sozinho. Eu estava muito atrasado para o intervalo de cigarro, mas não queria ir para lá com um cara louco. Havia outros lugares que eu poderia ter usado, mas eu sou um cara de hábito e queria aquele lugar. Depois de mais de meia hora, o cara parecia ter ido embora. Eu dei uma olhada rápida nas outras câmeras e ele não estava em nenhuma delas. Eu fiz uma ronda ao redor do prédio primeiro e depois fui para o local onde normalmente fumava. Acendi um cigarro e encostei na parede do prédio. Quando terminei aquele, acendi mais um e curti o ar fresco por um pouco mais. Então, do nada, o alarme do prédio soou. Era um som intenso e alto que me assustou. Deixei meu cigarro aceso cair no chão e corri de volta para o prédio. Quando eu cheguei de volta à minha mesa, não havia sinal nenhum de intruso. Eu examinei rapidamente as imagens das câmeras, mas não vi nada. O sistema de alarme é conectado à polícia, então não demorou muito para começar a tocar e os policiais ligarem. Eu atendi o telefone e disse que não sabia o que estava acontecendo. Eles disseram que alguém estava a caminho. Então, olhei para a câmera que mostrava o local onde eu estava fumando e o cara de antes estava de volta. Mas, dessa vez, ele não estava apenas parado por aí. O cara estava tentando arrombar o prédio. Ele estava batendo na porta com alguma coisa na mão, parecia um cano ou algum tipo de ferramenta. Não uma arma, apenas um objeto contundente de algum tipo, mas ele estava tentando usá-lo para arrombar o prédio. Eu sabia que as janelas eram fortes, então ele estava tendo dificuldades para entrar. Acho que não era uma prova de balas ou algo assim, mas não se quebravam facilmente. Eu assisti horrorizado esperando que os policiais chegassem antes que esse psicopata conseguisse entrar. Durante aqueles minutos tensos eu me perguntava o que eu faria se ele conseguisse entrar. Eu suponho que me esconder faria mais sentido, já que eu não estava armado com nada além de uma lanterna. Mas isso nem foi necessário porque a polícia chegou bem a tempo. Eu disse a eles onde estava o intruso e a polícia o prendeu no ato. Eu assisti pela câmera e felizmente ninguém se machucou.
Depois que a cena foi liberada, descobri mais alguns detalhes. Acontece que o alarme inicial foi disparado pelo homem tentando arrombar uma das janelas do lado do prédio, não muito longe de onde eu estava fumando. Havia uma janela estilhaçada lá e foi isso que disparou o alarme. Quando isso falhou, ele deve ter voltado para o local onde eu estava fumando para tentar outra janela. Felizmente, até então eu já havia voltado para dentro para verificar tudo. Por um golpe de sorte, eu consegui evitar por pouco encontrar aquele cara psicopata cara a cara. Se eu estivesse lá quando ele voltou, ele poderia ter me machucado, mas isso não aconteceu. Para quem acha que fui burro por ter saído lá fora, a maioria das pessoas por lá não é perigosa. Já entrei em contato com caras aleatórios no trabalho antes e não havia motivo para pensar que esse cara faria o que fez. Mesmo assim, não foi a coisa mais inteligente que já fiz. De qualquer forma, a sorte estava do meu lado naquela noite. Eu poderia facilmente ter sido espancado, roubado ou algo pior. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu era um policial trabalhando no turno da noite quando isso aconteceu. Era uma noite de quarta-feira e eu estava de patrulha em um subúrbio não muito longe de onde eu morava na época. Nessa área havia uma pequena seção semelhante ao centro da cidade, mas o lugar era principalmente prédios de apartamento. Na maioria das vezes, quando eu recebia uma ligação, era algum tipo de briga doméstica, geralmente envolvendo álcool. Você vê o lado sombrio do mundo trabalhando à noite como policial. Quase me faz desistir de todos os meus vícios. Além dos apartamentos, havia um grande colégio nas proximidades e um shopping do outro lado da rua. Ele fechava às 10 da noite e tinha apenas um segurança que ficava a noite toda. Por volta das 3:30 da manhã, recebi uma ligação do segurança do shopping. Ele parecia ansioso ao telefone, explicando que os faxineiros da noite suspeitavam que alguém havia invadido o local. Lembro-me de pensar que provavelmente era apenas um alarme falso, como essas chamadas frequentemente eram, mas eu tinha que ir lá para confirmar. Então, fui até o shopping. Cheguei ao local e encontrei o segurança esperando do lado de fora. Enquanto meu carro passava pelo estacionamento vazio, pude vê-lo em pé perto da porta da frente, acenando com a sua lanterna no ar. Estacionei perto da entrada e saí do meu carro, depois me aproximei do segurança. Ele me explicou rapidamente. Os faxineiros ouviram barulhos e encontraram uma porta de vidro quebrada perto dos fundos do shopping. Eles já estavam terminando quando isso aconteceu, então eles já tinham ido embora para a noite. Era só eu e o único segurança. Ele não tinha verificado a situação porque estava esperando a polícia chegar. Assenti e disse para ele ficar onde estava, enquanto entrava com cautela no prédio. Dentro do shopping parecia outro mundo. Estava deserto e escuro, com apenas algumas pequenas luzes acima. As principais luzes que eram usadas durante o dia estavam todas apagadas. Levei bons 10 minutos para percorrer o shopping e até então não havia sinal de nada fora do comum. O shopping era vasto, então se houvesse alguém lá dentro, ele teria muitos lugares para se esconder. Quando eu cheguei aos fundos, pude ver a porta de vidro quebrada bem à minha frente. Havia cacos brilhando no chão sob as luzes de segurança fracas. Perto dali, notei uma bituca de cigarro recém-apagada, ainda fumegando ligeiramente. Alguém definitivamente havia estado ali e não fazia muito tempo. Puxei minha arma, movendo-me lentamente e silenciosamente pelo shopping, enquanto procurava a área minuciosamente. Mas não encontrei ninguém. O invasor parecia ter desaparecido no ar. Me senti desconfortável e percebi que o tamanho do shopping era grande demais para uma só pessoa cobrir, então chamei reforços. Em questão de minutos, mais 8 policiais chegaram e começamos uma busca coordenada, vasculhando os corredores e passagens. O shopping parecia um labirinto enquanto verificávamos todos os possíveis esconderijos, incluindo as áreas de armazenamento e banheiros. Nos movemos metodicamente, mas apesar de nossos melhores esforços, não encontramos ninguém que não deveria estar lá. Quando achamos que a busca era fútil, um dos policiais encontrou uma tela de computador quebrada em uma das bancadas de informações. Era uma daquelas estações de mapas eletrônicos que você vê em shoppings mais novos. Parecia que tinha sido atingido com força por algo pesado. A tela estava estilhaçada e havia fragmentos espalhados na mesa. Havia um rastro de gotas de sangue no chão de azulejos, levando em direção a uma das saídas. Seguimos o rastro de sangue, mas ele terminava abruptamente em uma porta de serviço que levava a uma série de corredores de manutenção. A porta estava trancada por dentro e não havia sinal de que tivesse sido aberta recentemente. Era desconcertante. O rastro tinha que levar a algum lugar, mas simplesmente parava. Ampliamos nossa busca, revirando todo o shopping mais uma vez, mas era como perseguir um fantasma.
Conforme o amanhecer se aproximava, desistimos da busca. Estava claro que quem quer que tivesse estado no shopping de alguma forma conseguiu escapar. A investigação continuou mesmo após aquela noite. A perícia entrou em ação e o sangue foi analisado, mas não correspondia a nenhum registro em nosso sistema. Os cacos de vidro e a bituca de cigarro também foram examinados, mas não encontramos impressões digitais claras. Era como se o intruso tivesse desaparecido sem deixar rastros. Ouvi dizer que as imagens das câmeras de segurança foram revisadas e mostravam não um, mas 2 invasores, ambos usando roupas pretas escuras e com os rostos cobertos. Então, não ajudaram muito. O mais confuso foi que nenhuma das lojas foi alvo. Não parecia que eles estavam tentando roubar alguma coisa. Não que teriam muita sorte, cada loja individual era protegida por uma grande barreira de metal e seria difícil arrombar. Além disso, havia apenas algumas lojas no shopping todo que tinham algo valioso. Essas 2 pessoas simplesmente invadiram o shopping e quebraram uma tela de computador. Um deles deve ter se cortado ao fazer isso. Até hoje eles não foram pegos, mas agora temos o DNA deles registrado. Então sempre há a possibilidade de que algo apareça no futuro. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu estava trabalhando no turno da noite, repondo prateleiras em um supermercado. Esse mercado ficava na área central da minha cidade. Não era uma cidade grande de jeito nenhum e as coisas ficavam tranquilas nas horas tardias. Eu trabalhava lá há um pouco mais de 1 ano e mudei para o turno da noite assim que completei 20 anos, o que foi há 6 meses antes disso acontecer. Lembro-me de bater o ponto às 23 horas. O mercado estava fechado e o gerente noturno estava terminando alguns trabalhos no escritório dos fundos quando comecei a trabalhar. Por volta das 11h30 ele foi embora e eu fiquei sozinho. Meu trabalho era repor as prateleiras e garantir que tudo estivesse pronto para o dia seguinte. Eu também passaria o pano no chão, já que os limpadores noturnos só vinham uma vez por semana. Não era o trabalho mais difícil. Geralmente eu ouvia um audiolivro durante todo o turno. Seria entediante demais de outra forma. O mercado era bastante pequeno, não era um desses supermercados gigantes. Por isso eu era o único trabalhando lá. Haviam 4 caixas na frente e nem mesmo tínhamos caixas de autoatendimento. Nos fundos havia uma doca de carga de onde vinham nossos pedidos. Perto dali havia uma das portas dos fundos que dava para o beco. Às vezes eu usava aquela porta para tomar um pouco de ar fresco. Eu estava trabalhando perto da frente da loja naquele momento. Deve ter sido por volta da 1 da manhã quando ouvi um barulho na porta da frente. Fiquei assustado e olhei para cima do corredor onde estava trabalhando. Através da porta de vidro vi um homem tentando entrar. Isso acontecia ocasionalmente. Às vezes os clientes não percebiam que a loja estava fechada. Para ser justo, as luzes estavam acesas e havia um funcionário dentro. Então eu entendi por que eles pensariam que estávamos abertos. Eu me aproximei do homem e disse que estávamos fechados. Minhas palavras devem ter sido difíceis de ouvir, então apontei para a placa de neon com a palavra fechado à minha direita. Ele ainda não parecia entender, então gritei que estávamos fechados. Tenho quase certeza de que isso o atingiu, mas o homem não aceitou bem. Ele começou a falar, mas não pude ouvir suas palavras abafadas pelo vidro. No entanto, sua raiva aumentou rapidamente. Ele começou a xingar e bater nas portas, lançando o que só pode ser descrito como um acesso de raiva adulto. Eu recuei, me sentindo assustado, mas me consolei com o fato de que as portas estavam firmemente trancadas, imaginando que ele desistiria eventualmente. Voltei ao meu trabalho rindo baixinho para mim mesmo. Não era todo dia que você via um homem adulto agindo assim. Era quase como ver um leão enjaulado no zoológico. Você não gostaria de estar perto dele, mas com o divisor de segurança não conseguiria deixar de olhar. Minutos se passaram e a loja ficou silenciosa novamente. Assumi que o homem irritado tinha ido embora. Eu estava reabastecendo uma prateleira perto dos fundos quando vi algo no canto do olho. Uma figura passando pelo final do corredor. Havia alguém na loja comigo. Não podia ser o mesmo homem de antes, pensei. Como ele entraria? Me escondi atrás de um dos expositores, não querendo que ele me visse. Espiei de trás de uma das pilhas de caixa de refrigerante e vi o homem novamente. Agora eu sabia com certeza que era o homem de antes. Isso me assustou porque pensei que ele parecia bem louco. Ele também parecia estar com raiva de mim especificamente, então quem sabe o que ele faria comigo se me encontrasse? Continuei observando o homem à distância. Quando ele estava a uma distância segura, corri para o banheiro dos funcionários no fundo da loja, passando pela doca de carga. Tranquei a porta atrás de mim e me encostei nela.
Então, tirei meus fones de ouvido e peguei meu telefone. Disquei para a polícia sussurrando e expliquei o que estava acontecendo. Eles me disseram que a polícia estava a caminho e fiquei na linha com o atendente. Me agachei no canto do banheiro, ouvindo atentamente qualquer som do lado de fora da porta. Felizmente, não ouvi nada. Os minutos pareciam horas enquanto esperava. Então, ouvi o som distante da sirene se aproximando. Eu estava perto da saída dos fundos da loja e, naquele momento, me perguntei se tinha deixado aquela porta aberta. Talvez tenha sido assim que ele entrou. Finalmente eu vi voz na loja. A polícia havia chegado. Fiquei aliviado. Continuei na linha com o operador até que uma batida gentil veio na porta do banheiro. Uma voz se identificou como um policial e só então tive coragem de destrancar a porta. Os policiais me disseram que encontraram um homem andando pela loja quando entraram. Ele tentou se esconder, mas o encontraram e o prenderam. Os policiais me levaram para fora e vi o homem sentado no banco de trás de uma das viaturas. Era mesmo o mesmo homem que eu tinha visto na porta anteriormente. Antes de saírem, dei aos policiais uma cópia das filmagens de segurança e nós olhamos juntos, rapidamente. Primeiro, podíamos ver o homem andando pela loja enquanto eu me escondia no banheiro. Eu tinha quase certeza de que ele estava me procurando. A parte mais assustadora, no entanto, é que pude vê-lo segurando uma arma na mão direita. Foi quando soube com certeza que minha vida estava em perigo. Fiquei sentado no carro por um longo tempo depois que a polícia partiu, tentando processar o que havia acontecido. Eu sempre me senti seguro naquela loja, mas naquela noite isso acabou com meu senso de segurança. Tirei alguns dias de folga depois que isso aconteceu. A ideia de voltar àquela loja me embrulhou o estômago. Eu não queria mais trabalhar lá, mas continuei por cerca de um ano após esse incidente. Desde então, o turno da noite sempre foi tenso. Eu sempre tomei cuidado para não deixar aquela porta dos fundos aberta novamente, porque tenho quase certeza de que foi assim que ela entrou. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos horripilantes. Se cuidem!